Olá, queridos, a paz. Vamos estudar agora sobre a igreja. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí também, porque nós vamos estar acompanhando com vários textos a respeito da igreja do Senhor Jesus. Como auxílio, tenho aqui a lousa, e o primeiro nome que nós vemos aqui para a igreja é Corpo de Cristo. A igreja, aqui nós não estamos tratando de uma comunidade local só, mas da igreja geral, que é a igreja universal. Então nós temos aí a igreja, ela foi inaugurada por Jesus na cruz do Calvário. Ali ele começou a igreja, ele concebeu a igreja, embora ela receba vida como se fosse o nascimento dela propriamente dito em Pentecostes, que foi quando ela já nasceu brilhando realmente, nasceu com a glória de Deus sobre ela ali. Vamos ver Romanos capítulo 12. O capítulo todo é um capítulo que fala a respeito de uma mudança de mentalidade para nós experimentarmos a realidade da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui esse texto todo ele fala sobre uma mudança de mentalidade, com sacrifício inclusive, porque a igreja ela requer de nós uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade para nós entendermos os princípios que estão inseridos aqui no reino de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui Paulo está dizendo a respeito que cada um saiba aquilo que convém saber, não é no sentido de que eu não posso crescer no conhecimento. Mas ele vai explicar mais para frente aqui que nós somos corpo de Cristo e que nós temos que nos especializar na área que nós fomos chamados, tá? Então ele está falando aqui sobre pessoas, e também lá em Coríntios, nós vamos ler também depois, ele vai estar falando de pessoas que querem ser outra pessoa, ter o ministério de outra pessoa e acaba não fazendo direito o seu ministério, o seu chamado. Diz o versículo 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Veja aqui que ele fala a respeito de operações diferentes no corpo. Cada parte do corpo age de uma forma diferente, tem uma finalidade diferente. 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, ou seja, estamos ligados como membros uns dos outros ou um nos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé. Então, a profecia aqui, uma pessoa pode receber esse dom como dom espiritual. Versículo 7, se é ministério, seja em ministrar. Esse ministério aqui é a respeito do cuidado, é a respeito de trabalho dentro da igreja. Então esse ministério é como se fosse, eu fui chamado para trabalhar na igreja, trabalhar, servir os irmãos, isso seria o ministério. E se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então outros são chamados para ensino, então que se dedique nisso. Olha o que ele está falando, que não convém saber mais do que convém aí no caso, mas que cada um se especialize naquilo que foi chamado. E se eu tenho um dom de ensinar, então devo me especializar no ensino. Isso indica que ninguém nasce com o dom pronto, maduro, mas é um amadurecimento, de acordo com que eu vou me especializando, aprendendo, e aí então eu vou crescendo nisso. Versículo 8: ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então aqui está contido, por exemplo, a palavra de Deus, quando alguém prega a palavra de Deus, quando alguém ensina, chama a atenção das pessoas, é bem nesse sentido. O que reparte
faça-o com liberalidade. O que reparte, ele tem um dom de cuidado dos irmãos, da parte de ação social, então ele trabalha bem isso aí. Reparta com liberalidade, ou seja, não faça isso com mesquinhez. Se a pessoa está precisando, faça realmente de acordo com a necessidade. O que preside, com cuidado. Aqui é liderança, então o que é líder, faça isso com cuidado. O que exercita a misericórdia, faça com alegria. Então, cada um dos dons que alguém foi chamado para fazer, todos eles são serviços no reino. Todos eles nós estamos servindo o reino de Deus. O amor seja não fingido, versículo 9. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui ele já está falando sobre a justiça do reino de Deus. Sabe que lá em Mateus 6,33 está dizendo assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a justiça? É a nova forma de agir e de pensar. Então é por isso que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformar quer dizer mudar de forma. Conformar quer dizer tomar o formato. Não vos conformeis com este mundo, não tome o formato deste mundo, mas transformai-vos. Mude de forma. O mundo já me moldou a minha forma de pensar e de agir, e agora eu devo ser mudado de forma, uma nova forma de pensar. E para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é essa nova forma de pensar? Que o amor seja não fingido. Então devo deixar o amor crescer na minha vida. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros, uns aos outros. Então aqui ele fala sobre a forma agora de agir pela justiça de Deus no reino, é de honrar uns aos outros, com amor fraternal. Eu devo honrar os meus irmãos e não desonrar. A gente tem que tomar cuidado com aquelas brincadeiras vexatórias, tá? Então nós devemos aprender a nos honrar uns aos outros. 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagarosos no cuidado, irmãos, é que quando eu vou cuidar de outras pessoas, aqui ele não está dizendo propriamente de mim mesmo, mas dos outros. Eu devo ser rápido, de acordo com o que percebo que há uma necessidade nas pessoas. Tem gente que vê as pessoas passando uma necessidade, até sabe que isso está passando, mas ela não faz nada, ela é lenta, tá? Fervorosos no espírito. Espiritualmente, devo ter um fervor de Deus dentro do meu coração, buscando a sua presença, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja que ele fala aqui sobre alegria na esperança. Nós temos uma esperança e nós devemos nos alegrar nela. Ser paciente durante a tribulação, porque todos nós vamos ter tribulação e a gente tem que ter paciência. E ser perseverante na oração, ou seja, eu não posso parar de orar. Eu devo ter a oração como algo contínuo na minha vida. Contínuo, irmãos, todo dia buscar a presença do Senhor, todo dia estar orando. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Essa comunicação que ele está falando é a respeito aqui de fazer aquilo que está ao seu alcance para doar, para dar algo que você tem, porque alguém está passando necessidade. Então essa é a comunicação. Comunique com os santos. Veja aqui que a igreja é chamada, os irmãos são chamados de santos. Por que santo? Porque nós somos separados para Deus. A igreja é santa, santificada por Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo que nos separa do mundo. Segui a hospitalidade. Então eu devo estar pronto para abrigar alguma pessoa dentro da minha casa, de acordo com o que tiver necessidade. 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui é a forma de falar dia a dia. Eu devo ser um abençoador. Mesmo que a pessoa me tire ali a paciência, eu devo me restaurar nisso e abençoar aquele que me persegue. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então devo participar como igreja, devo participar da alegria
dos que estão alegres, e devo também, isso indica uma comemoração, e também devo, se for preciso, chorar com os que choram. Vou chorar, vou oferecer ali o meu ombro para aqueles que estão chorando, que estão com problemas. 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Esse unânime quer dizer ter uma comunhão, irmão, sermos unidos em comunhão. Não ambicionar as coisas altas, mas acomodar as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, na minha forma de me ver, eu não posso achar que eu sou mais sábio do que os outros, que eu sou melhor do que os outros. É por isso que ele fala que acomodai-vos as coisas humildes. Eu devo ser humilde na minha forma de ser e de pensar. Olha cada coisa que a gente tem que observar aqui. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Tornar mal por mal, alguém me fez o mal, eu vou devolver, vou ser vingativo. Não, ele está dizendo que não posso fazer isso. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Então não vou ser desonesto com os homens e diante dos homens. A desonestidade, irmãos, ela tira todos os nossos pontos em matéria de bom testemunho, e acaba sendo servido como mau testemunho. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Ele diz aqui que a vingança deve partir de Deus e não de mim. Eu devo deixar Deus trabalhar através da minha vida, e Ele vai se vingar das pessoas que fizeram mal. E diz o texto aqui: deixa que Deus tome a dianteira e que Deus faça as coisas na sua vida. Por quê? Porque quando eu me vingo, geralmente eu ajo errado. Eu acabo eu posso passar do ponto na minha vingança, ou eu posso estar sendo também desonesto, posso ter entendido alguma coisa errada e estar errado e pecando contra uma pessoa, muitas vezes porque eu não entendi. Às vezes o tempo passa e a gente percebe que a pessoa nem de fato estava errada naquilo que estava falando, mas estava falando de outra coisa e a gente entendeu errado. Então a gente tem que ser criterioso nisso, entregar na mão de Deus, que Deus age, sabe agir da forma certa. 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o último versículo do capítulo 12, que fala que eu não posso deixar o mal me vencer. Então, não é porque alguém me fez mal que eu vou fazer mal para essa pessoa, mas eu vou vencer o mal com o bem. Através do bem eu vou vencer o mal. Amém? Esse é o texto da forma como a igreja deve agir. Depois nós vemos aqui 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo 27, está escrito assim. Ele faz uma comparação novamente com o corpo. Notem que Romanos 12 e 1 Coríntios 12, os dois são 12, viu, irmãos? Os dois são 12. Olha a lousa aqui. Diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e outros são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de receber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Ele está falando a mesma coisa que falou ali em Romanos a respeito do corpo. Se o pé, só que ele cita alguns exemplos agora. Se o pé diz: não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Então aqui ele fala de pessoas que querem ser outra na igreja. Eu gostaria de ser um cantor. Eu gostaria de ser um pregador. Esses são os cargos de maior evidência. Eu gostaria de ser um diácono. E tem coisas que ela pode ser muito útil e às vezes ela não quer ser aquilo, ela quer ser outra coisa que ela não foi chamada para ser. E aqui tem uma série de problemas, porque algumas pessoas se chateiam muito. Tem gente que até sai da igreja por causa disso, porque ela se queima no cargo que ela pegou, numa função que ela pegou, ela não foi bem, se sente envergonhada, acaba saindo até da igreja.
Ou às vezes outros irmãos, não tendo paciência com ela, acaba muitas vezes falando mal dela, falando mal do trabalho que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não foi chamada para aquele dom, ela não foi chamada para aquela função. E aí as coisas não vão bem quando ela está ali à dianteira daquilo. E aí outros acabam falando mal porque acaba não tendo paciência, ela fica chateada e ela sai da igreja. Tem muita gente que já saiu da igreja por causa desse sentido aqui, do pé dizer: eu não sou parte do corpo porque eu não sou mão. E se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso ela deixa de ser parte do corpo? Então a orelha sonhando em ser olho. Ele diz aqui: e se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Então não pode ser todo mundo igual dentro da igreja. Deus criou cada pessoa com uma personalidade diferente, com um dom diferente. Meus queridos, todos nós devemos imitar Cristo, mas Deus vai conservar a nossa personalidade. O caráter deve ser mudado. O caráter é conjunto de características das minhas atitudes e a minha forma de pensar. Isso deve ser mudado. Mas a personalidade tem a ver com o temperamento de uma pessoa, tem a ver com a índole de uma pessoa. Isso pode ser melhorado bastante, mas se você nasceu de uma forma alegre e extrovertida, procure servir ao Senhor dessa forma. Se você nasceu de uma forma ser muito pensativo e às vezes ser pensativo demais, até meio filosofal na sua forma de ser, sirva ao Senhor dessa forma também, porque Deus tem uma utilidade para você, e assim por diante, tá? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Então aqui ele está falando, inclusive, dando a entender que são os órgãos sexuais, as partes escondidas do nosso corpo, que mesmo assim elas devem ser protegidas e bem cuidadas. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Então ele fala aqui que são partes mais honrosas ou menos honrosas. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras são honradas e se alegram com ela. Juntos, todos vocês são um corpo de Cristo e cada um é parte dele. É verdade, queridos, cada um tem a sua função no corpo de Cristo e cada um deve fazer o melhor possível. E nós devemos servir ao Senhor e servir os nossos irmãos, tá? Então eu quero que você pense numa cruz. Nós devemos servir a Deus, esse é o maior objetivo, e também nós devemos servir os nossos irmãos, como igreja do Deus vivo. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que quer dizer ajuntamento. Ela quer, literalmente, ela quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. Por que chamados para fora? Chamados para fora porque quando o rei mandava ali as pessoas transmitirem uma mensagem numa cidade, num vilarejo, ele mandava ali uma pessoa especial e aquela pessoa chegava ali com uma palavra. E aquela palavra escrita então era aberta e ela era lida, mas para ela ser lida se tocava uma trombeta. E ali no toque da trombeta existem várias formas de toques de trombeta. A forma de toque de trombeta que eles ouviam ali, eles sabiam que era ajuntamento para ouvir uma mensagem especial. E aí então eles faziam um ajuntamento numa praça pública, por exemplo, geralmente era numa praça pública.
e as pessoas ali se ajuntavam, elas iam chegando todas ali, até que era lida aquela palavra que vinha com as notícias, tá? Ou novas. E aí então Jesus fala a respeito das boas novas do Evangelho, que alguém chega ali com uma notícia num rolo, primeiro passa tocando a trombeta, chamando todo mundo, e esse pessoal que se ajunta ali para fora das suas casas é chamado uma praça pública. Esse ajuntamento é o ajuntamento de Cristo. Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua eclésia, contra a sua igreja. Eu escrevi aqui eclésia com C, tá? Mas alguns escrevem com K porque no original é K, mas a portuguesando ela fica assim, tá certo? Então são chamados para fora, conforme a gente está vendo aqui, tá certo? Agora, a igreja ela tem a ver com ajuntamento e ela tem a ver com assembleia. Queridos, é por isso que a igreja, mesmo que haja uma pandemia, ela não pode ficar muito tempo sem se ver, ela não pode ficar muito tempo sem se comunicar, porque ela é um corpo em Cristo, ela tem necessidade de ajuntamento, ela tem necessidade de se congregar, de se unir, tá? Faz parte da igreja. Até nos países mais perseguidos pelo Evangelho, os irmãos lá dão um jeitinho de se reunir em alguns lugares lá, ainda que seja dentro de uma floresta, no cemitério, em lugares subterrâneos, eles dão um jeito de se reunir. Então é importante, a igreja não pode ficar muito tempo sem se ver, sem se reunir. A igreja, ela tem dois sentidos básicos. Um dela é universal, que é corpo de Cristo, e o outro é local. Local é comunidade local. Por exemplo, a igreja da qual nós fazemos parte, ela é uma comunidade local. Então, nessa comunidade local, ela é uma organização, embora ela faça parte de um organismo vivo, certo? Na igreja local, todos nós temos responsabilidades de cuidar dessa igreja local. Todos os cristãos precisam cuidar da igreja local, ofertando ali, entregando seu dízimo, ajudando os irmãos, ajudando uns aos outros que estão em necessidade. Tudo isso é uma necessidade muito grande. Aí, às vezes tem uma manutenção para fazer no templo, às vezes tem alguma coisa que a gente precisa comprar, e às vezes a gente precisa unir forças, unir os nossos recursos financeiros para ajudar pessoas, quer seja na ação social, onde quer que seja. E nós precisamos estar unidos. Toda a igreja, ninguém foi chamado só para sentar no banco, todos precisam estar atentos. No nosso caso, na nossa igreja, nós trabalhamos em célula. Então é preciso que todos os irmãos participem de uma célula, porque os maiores detalhes nós passamos aos líderes de célula e eles transmitem aos irmãos. Então a menor porção da igreja ali que nós estamos trabalhando é a célula, ou nos discipulados, tá certo? Então é preciso que você participe e não fique estagnado na fé, não fique distante da fé. Aqui também em Hebreus 10, versículo 25, aqui embaixo, a palavra diz assim: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, conforme nós vamos percebendo, principalmente que a volta do Senhor Jesus está próxima, nós temos que ajudar a resgatar esses irmãos desigrejados. Agora, durante uma fase de pandemia, né, uma fase de quarentena, a igreja pode ficar, às vezes ali ela não tem como se reunir muito, a não ser nas células, através dos discipulados, que são pequenos grupos, mas o texto diz aqui que nós não podemos deixar de nos reunir em época normal, como algumas pessoas fazem. Então naquela época já tinha os irmãos desigrejados, que não viam muita importância. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou independente na fé, eu não preciso me reunir numa igreja. Irmãos, a pessoa que não quer se reunir numa igreja, ela tem um sério problema de ego. Ego porque ela não quer se submeter a uma liderança, se submeter ao corpo de Cristo. Ela precisa se humilhar, ser humilde realmente e voltar para a igreja do Senhor. Isso é importante. Vemos 2 Timóteo 2, versículo 2, esse texto aqui, que diz assim: você me ouviu
Paulo dizendo para Timóteo: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança, ou pessoas idôneas, está dizendo em outra versão, para que possa transmitir a outros, ou a outros idôneos também, pessoas confiáveis. Então é assim que a gente vai formar liderança. Em um estudo que a gente já fez aí, um estudo passado, nós dissemos que é o Espírito Santo quem levanta líderes. Mas a igreja também, queridos, ela prepara pessoas para que o Espírito Santo aponte, então, que são líderes experimentados onde? Na integridade, na questão da justiça, se são pessoas cheias do Espírito Santo. Todas essas questões de honestidade, de bom testemunho dentro da igreja, essas questões é que vão formar o corpo de líderes da igreja. Tá? Ninguém pode ser líder se ele não é confiável. Se ele deixou de ser confiável, precisará ser restaurada a confiança nele. E dependendo da situação, às vezes leva certo tempo para isso, mas nós devemos confiar essa mensagem da palavra de Deus a homens íntegros, para que transmitam a outros, e assim a igreja vai sendo discipulada, vai sendo treinada. Quero mencionar aqui também um texto que tem um pouco a ver com esse de 2 Timóteo 2:2, que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus estava para subir ao céu. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui Jesus manda a igreja ter uma das coisas, além do cuidado, de cuidar de pessoas, treinar pessoas, a igreja também deve ensinar. Ela deve pegar as pessoas ensinando. E conforme ela vai ensinando as verdades de Cristo, a pessoa vai tendo fases de conversão, e ela vai se convertendo, ela vai tendo mudanças, e através do conhecimento da palavra que as pessoas vão sendo mudadas e transformadas. Amém? Então nós nunca podemos deixar de ensinar. A igreja que não tem ensino, irmãos, que não ensina, ela acaba fazendo membros superficiais. Então nós devemos ter departamentos de ensino, devemos ter escolas da igreja que estejam ensinando, discipulado, quer sejam células que também têm finalidade de ensino, tudo isso, tá? É muito importante, ou outras mais que a igreja for criando de acordo com o passar do tempo também. Deus abençoe cada um de vocês, e eu espero que cada um de vocês seja muito útil no reino de Deus e gere muitos frutos para o reino dos céus. Amém? Deus os abençoe, queridos.